Quando vires com frequência uma toga pretexta ou um nome célebre no fórum, não tenhas inveja, já que essas coisas se obtêm a custo da própria vida. A fim de que um único ano lhe seja dado, consumirão todos os seus anos. A vida abandonou alguns logo na sua primeira fase, antes de conseguirem atingir o máximo de sua ambição. A outros, após terem cometido diversas desonestidades e galgado a mais elevada posição, vem-lhes à mente a amarga convicção de ter trabalhado tanto por uma vã inscrição num túmulo. Pesado, pesado. Trecho maravilhoso do livro Sobre a Brevidade da Vida, do filósofo Sêneca. Pesado, pesado, pesado. O que eu sou totalmente apaixonado por ciclismo, talvez você tenha tido uma pequena noção devido a alguns vídeos do meu canal. Porém, e diferente das bicicletas que ficam expostas pela minha casa, decorando a minha sala aqui, o meu acervo de quadrinhos e livros fica ali no armário discreto. E eu julgo ser um acervo relativamente pequeno, ainda mais comparado com a de alguns youtubers aí da Gibisfera, que tem coleções gigantescas. Mas eu sei que aqui no meu pequeno acervo, meu querido acervo, tem as melhores leituras que eu já fiz, algumas que eu ainda vou fazer e alguns poucos que eu vou vender ainda. Porque o que eu quero é que no meu acervo tenha apenas os quadrinhos que fazem sentido para mim, apenas os quadrinhos que são importantes, que são relevantes na minha vida. Se não, por que ter? Então, no vídeo de hoje quero justamente falar sobre colecionismo, mas de um ponto de vista minimalista. Diferente do que você provavelmente vê aos montes aí, onde as pessoas sempre incitam você a comprar mais, você precisa adquirir esse novo volume, esse volume tem que estar na sua coleção, você precisa disso. Então, é isso que eu quero falar hoje. Segura a vinheta, se inscreve no canal, ativa o sininho, claro, compartilha com aquele seu amigo que também tá falando aí que tá desanimado com esse mundo de quadrinho, beleza? Chega mais então, bro! Salve, salve, meu amigo! Aqui quem fala é o Ruge. Seja muito bem-vindo ao novo quadro do meu canal, Hibridismos, onde aqui eu quero falar do assunto que eu mais amo, que é arte. Quero falar sobre literatura, cinema, histórias em quadrinhos e paixões. Quero falar das minhas paixões. E esse é o quadro que eu criei especialmente para isso. Quero falar do que eu amo. Eu vou ser sincero e sem querer criar polêmica nenhuma. O que despertou em mim a vontade de gravar esse vídeo em específico foi alguns vídeos recentes do canal Quadrinhos World. Porém, o que eu realmente quero comentar é sobre essa necessidade de colecionar, de ter o status de colecionador. Eu mesmo já vi alguns vídeos, algumas perguntas assim muito bobas do tipo, quer dizer, que eu julgo ser boba. E, por exemplo, quantos quadrinhos eu tenho que ter para me considerar um colecionador? E eu percebo que, aparentemente, parece que mais importante do que o prazer de ler o quadrinho ali, de consumir aquela obra e apreciar o momento e tal, importa mais a quantidade de quadrinhos que você tem ali do que a qualidade deles. Embora, obviamente, a qualidade é uma coisa muito relativa. Então, logo quando eu vejo coleções gigantescas, como, por exemplo, do camarada lá do Quadrinhos World, Pipoca Nankin, Comic Zone e etc., é inevitável não pensar, será que eles leram tudo isso mesmo? Ou grande parte disso é só por colecionismo mesmo? Porque, para mim, parece humanamente impossível você conseguir ler com qualidade de leitura, né? A não ser, claro, que você tenha descoberto aquela sala do Templo do Dragon Ball, onde 1 hora fora equivale a 1 ano lá dentro, né? Porque só assim, porque pensando como conciliar os setores da sua vida e estar presente nos setores da sua vida, como trabalho, família, o crescimento do seu filho, sua esposa, você arrumar sua casa, fazer comida, etc, etc, etc. Às vezes é difícil até encontrar tempo para nós mesmos. Às vezes a gente acaba ficando ausente da nossa própria vida. E eu tenho certeza que muitas vezes é apenas por materialismo mesmo. Já faz alguns anos que eu decidi abandonar esse rótulo autoimposto de colecionador. Então eu passei a simplesmente me considerar um apreciador de arte. E, isso proporciona muito mais leveza do que você dizer eu sou um colecionador, eu preciso ter várias coleções. Isso é besteira,
sabe? Às vezes é só porque para talvez alimentar algum ego bobo que a gente tem, alguma coisa desnecessária. E também com isso eu parei de chamar a minha coleção de coleção. Hoje em dia eu prefiro chamar de acervo, porque ali tem volumes muito queridos por mim, que me tocam bastante, que mudaram minha vida, que me proporcionaram inúmeras reflexões e etc, etc. E é mais leve isso, entende? Eu tenho certeza absoluta que em algum momento você, durante alguma leitura, já passou pela sua cabeça o pensamento: nossa, meu, ainda falta tanto para acabar. Ou pior, já teve muitas vezes algumas leituras que eu fiz que durante a leitura mesmo eu pensei: meu, eu nunca mais quero ler isso na minha vida. E alguns, por exemplo, Ghost in the Shell, que é considerado por muitos uma obra indispensável. Foi um quadrinho que para mim, particularmente para mim, eu achei chatíssimo. Para passar dos primeiros capítulos, já foi uma dificuldade gigantesca e eu senti que estava perdendo tanto tempo ali que eu decidi simplesmente abandonar a leitura. E não tem problema. Só porque alguém diz que aquela obra é indispensável, não quer dizer que seja indispensável para você. Às vezes é só perda de tempo mesmo. Por exemplo, Ronin, do Frank Miller, que é considerado um cara super foda. É um quadrinho que, pra mim, eu achei tão chato. Eu já tentei ler algumas vezes, mas achei tão chato que eu simplesmente abandonei a leitura e é um dos que tá na pilha para ser vendido. Se você tiver interesse, fale aí comigo, hein? Beleza? E se esse tipo de pensamento passa pela minha cabeça enquanto eu tô lendo alguma história, eu simplesmente penso: não preciso ter essa obra aqui no meu acervo, que vai estar ocupando espaço de alguma outra HQ que pode ser transformadora na minha vida. Logo, não tem por que estar ali, ocupando um espaço. E agora eu chego no ponto principal do vídeo. Se os quadrinhos estão tão caros, por que em vez de, às vezes, ficar querendo cobiçar outros, você simplesmente não relê algum que você tem? Porque eu tenho certeza absoluta que no meio de todos esses quadrinhos que você tem aí, provavelmente você tem algum que você gostou muito e que só leu uma única vez. Ainda mais nesse momento histórico glorioso que temos, onde há tanta variedade, tantas opções, com gêneros tão diversificados e distintos, que acabamos justamente cometendo esse erro de sempre querer mais, ao invés de também nos aprofundar mais em alguma obra que a gente já tem e que mexeu tanto com a gente. E quando a gente faz isso, decide ir lá na estante e pegar algum quadrinho, o livro, que você leu há muito tempo, começa a ler, às vezes parece que é outra obra. Parece que é a primeira vez que você está lendo, justamente porque nesse meio tempo você passou por tantas coisas, teve tantas vivências, experiências, reflexões e tudo mais, que tudo isso abre novas camadas na história, que até então eram imperceptíveis. Muitas vezes a gente percebe que aquela história que a gente tinha tanto carinho nem era tão legal assim. E por outro lado, também acontece que às vezes aquela história que a gente já tinha gostado muito é muito mais profunda, inteligente e cheia de camadas incríveis que a gente nem conseguia perceber na época. Então é muito interessante isso. E provavelmente, se você ler daqui 10 anos, talvez você veja mais profundidade ainda. E é mágico perceber isso. Porque se isso aconteceu é porque você, de alguma maneira, evoluiu. É muito da hora isso. É muito da hora. Só para elucidar esse exemplo melhor. Por exemplo, há uns anos atrás, quando eu estava lá fazendo uma das limpezas periódicas da estante, com reorganização e tudo mais, eu tenho o hábito de tirar os quadrinhos, limpar ali a estante, aí eu pego, olho a capa, dou uma folhada, guardo. Eu costumo ir fazendo isso, né? Coisa de colecionador, né, meu? E no meio disso eu peguei o dos Cavaleiros do Zodíaco, aquela primeira edição lá da Conrad. Aí eu parei, folhei, olhei aquela capa por capa, aí eu pensei: eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou ler isso. Então, eu vendi essa coleção. Até hoje e para sempre, ela vai estar no meu coração, guardada com muito carinho, mas não há necessidade de estar na minha estante. Até hoje eu lembro das capas, lembro dessas coisas, etc. E como eu disse, provavelmente eu vou lembrar para sempre disso. Só que não faz mais sentido para mim. Por outro lado, também já aconteceu de às vezes pegar algum quadrinho que estava parado ali na estante por 5, 6, 7 anos sem nunca ter sido lido. Como, por exemplo, o caso do Demolidor Revelado. Eu já tinha tentado ler ele algumas vezes, mas não tinha conseguido passar das primeiras páginas. Estava achando muito chato e tal, e já até pensava em vender ele. Aí, até que alguns dias atrás, recentemente, eu resolvi dar uma última chance para ele. E meu amigo, nas primeiras páginas eu li de novo e pensei: caramba, meu, parece que eu nunca li isso.
não parece que essas palavras estavam aqui desse jeito, sabe? É muito doido isso. Foi uma surpresa muito boa, porque já fazia tempo que eu estava totalmente desinteressado por histórias de super-herói. Nos últimos tempos eu tenho, por exemplo, recentemente estou lendo Persepolis. Nossa, estou achando maravilhoso conhecer mais um quadrinho iraniano. Muito bom. Então eu tenho procurado leituras mais reais, sabe? Que retratam momentos históricos e por aí vai. E para finalizar esses exemplos aqui, quando a gente lê diversas vezes uma HQ, como por exemplo no caso específico que eu quero falar do mangá Vagabond, eu comecei a ler ele, eu tinha cerca de 12 anos, com aquele primeiro lançamento da Conrad também, e atualmente eu tô com 32. Eu já li essa HQ cerca de umas 8 vezes aproximadamente. Então dessa última vez que eu li, eu pensei, caramba, o Musashi é mocuzeiro. O Musashi é o vilão da história, porque ele é o cara que chega lá nos dojos, onde tá todo mundo vivendo de boa ali, treinando suave, aí ele chega querendo provar que é foda, e eu quero batalhar com todo mundo, e eu vou vencer geral, aí chegava e matava um monte de pessoa, tudo isso pra ele crescer, né, subir os degraus pra ser o mais foda dos samurais. De início a gente tem aquela admiração, mas a gente vai crescendo, crescendo e pensa, pô, mas será que isso que ele fez era certo mesmo? E aí que tá, é interessante esse tipo de reflexão que a gente vai tendo a cada releitura que a gente faz. Para não dizer que na verdade é mágico. E quem só quer ficar lendo novos quadrinhos, ou seja, vai sempre buscando a horizontalidade, ou seja, de maneira superficial, em vez de procurar mais verticalidade, ou seja, se aprofundar mais nas coisas. Seja filme, seja livro, seja o que for. E aí que tá, muitas vezes a gente acaba sendo tomado por essa vontade de querer se comparar com esses youtubers, com essas coleções gigantescas. Por exemplo, eu mesmo que sou fã do Pipoca e Nanquim, sou fã do Comic Zone, quadrinhos na sarjeta e etc. Durante muito tempo eu via aquelas coleções e ficava afim, né? Eu não vou negar que eu já senti uma certa invejinha dessas coleções, mas também pensava, um dia eu posso ter um acervo bacana também. Mas é que tá, depois que eu tive o prazer de ler algumas obras como Sobre a Brevidade da Vida, do filósofo Sêneca, o livro Essencialismo, e também começar a ter contato com essa cultura do minimalismo. E depois disso eu comecei a ter uma outra visão de mundo que faz com que hoje em dia eu não cobice mais esse tipo de coisa. Então com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, quando eu vejo essas estantes abarrotadas de HQs e livros, eu fico pensando, quanto de tudo isso será que essa pessoa realmente leu de maneira profunda? Quanto que ela realmente aproveitou dessas leituras? Quanto será que realmente tocou essa pessoa, que tocou o coração dela, que despertou nela coisas positivas, coisas, sei lá, reflexões e tudo mais? Da mesma maneira, eu também penso, se essa pessoa decidisse pegar apenas os quadrinhos ou livros que realmente foram importantes na vida dela, das 8 estantes, quantos será que sobrariam? 2, 3? Provavelmente. Tanto que muito é falado sobre esse lance de leitura dinâmica. Eu, particularmente, acho isso uma besteira, porque você não pode querer pegar uma obra como, por exemplo, Don Quixote, que tem reflexões maravilhosas, diálogos incríveis, e você querer ler aquilo, tipo, tem pessoa que fala que lê um livro desse em um dia só. E eu fico pensando, isso é besteira, sabe? Você queria, então, como eu disse antes, ter muita horizontalidade, muita quantidade, tipo assim, livro pra caralho. O que adianta você ter lido 100 livros, milhares de livros, mas todos eles ter lido de maneira superficial, sabe? É gostoso você pegar uma leitura, como eu dei de início antes, né? Dei o exemplo de Don Quixote, e você degustar aqueles diálogos, imaginar aquela situação e etc. Dessa maneira, você cria uma profundidade, uns contextos ali, então acho que contexto nem é a palavra certa. Você imaginar como o tom de voz que aquela pessoa usou naquela fala, você tentar imaginar os olhares que as pessoas ali na história lançaram e etc. Logo, como que você vai poder fazer isso com essa besteira de leitura dinâmica, sabe? E eu não quero ser hipócrita e dizer que eu também não sinto essa necessidade, essa vontade também de ler novas HQs, né? Claro que não.
Eu mesmo, às vezes, eu vejo tanto lançamento legal do Pipoca Nanquim e outras editoras e fico nessa vontade, pensando, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo para aproveitar tudo isso. Mas a gente não tem, né? Então, quando às vezes eu me pego ansioso, com essa vontade de querer mais, eu caio em mim, eu olho ali e penso, nossa, tem tanta HQ ainda que eu não li. E mais ainda, tem muitas HQs que eu tenho muita vontade de reler, porque foram maravilhosas, sabe? Então eu penso, dá pra esperar, sabe? E espero que você faça isso também, amigo. Que você pare ali, olhe e valorize o que você já conquistou, sabe? Aproveita ali o que você já conquistou, lê de novo, admira a capa ali. Eu fico pensando, não, antigamente fazia tanto isso. Às vezes eu me pego pensando, né, na aurora da minha coleção. Quando eu comecei ali, quando eu era por volta dos 10 anos, quando minha mãe comprava os mangás pra mim, né? Eu lembro que eu pegava e passava dias. Como você tem pouco, você dá mais valor, você pega ali. Eu lembro que todo dia eu pegava e ficava admirando a capa e virava do lado e lia, e relia, e relia, e relia de novo. Aí quando chegava mais um, aí eu ficava comparando, olhando os dois assim, sabe? Aí vai formando assim a coleção. E eu fico pensando, muitas vezes eu me pego lembrando disso e penso, caramba, como que era mágico isso, né? Justamente por a gente ter pouco, a gente acaba dando mais valor. Diferente da vida adulta, onde às vezes eu comprava uma HQ que eu vi algum youtuber falando que você precisa ter isso. Eu abria a caixa, né, do correio, dava uma olhada assim na capa, olhava rápido e dava uma folheada e já guardava na estante. E às vezes lá ficava na estante por cerca de 5 anos ou mais. E no meio disso eu comprava mais e mais e mais. Então, meu amigo, deixa um pouco esses canais de lado. Não vou dizer que, por exemplo, eu vou parar de assistir o pessoal do Pipoca Nanquim, porque eu amo esses caras. Eles são super divertidos, descontraem muito meu dia. Às vezes eu tô ali lavando a louça e fico assistindo os vídeos dele e me divirto muito. Gosto demais deles. Mas a questão é você saber filtrar, né, as informações que você recebe. Então, se você vê algum tipo de canal de YouTube que diz coisas pra você, você precisa ter isso na sua estante. Percebe? Não é nem você precisa ler isso porque isso vai te trazer reflexões e percepções que talvez sejam benéficas na sua vida. Não, eles tratam o quadrinho como uma decoração que você precisa ter ali. E se você percebe esse tipo de coisa, reflita bastante se você deve continuar gastando seu tempo com vídeos assim. Ao invés disso, vá assistir canais como, por exemplo, Quadrinhos na Sarjeta, Quadro em Branco, Formiga Elétrica, que façam você querer se aprofundar mais naquele quadrinho que você já tem. Por exemplo, o camarada do Quadrinhos na Sarjeta, se não me engano o nome dele é Alexandre, ele por ser um estudioso desse mundo do quadrinho, ele amplia muito nossos horizontes, só que com profundidade. Isso é muito bacana. Então, muito obrigado, Alexandre. Você é top, cara. Eu gosto pra caralho de você. Adoro seus vídeos. E para você que é um desses youtubers da Gibisfera que grava vídeos totalmente irrelevantes, que não agrega em nada na vida de quem assiste, apenas são vídeos para esbanjar sua coleção e tal, nada mais você está fazendo do que incentivar mais um consumismo e colecionismo superficial, que acaba fazendo mais mal ao seu público do que bem. Ao invés disso, enriqueça esse conteúdo que você leu, sabe? Comenta o quanto aquela obra tocou você através das suas vivências, percepções, particularidades tão pessoais que só você tem, sabe? Provavelmente você teve alguma visão ali que é totalmente única sua. Fale dos insights que aquela leitura te trouxe, os sentimentos que ele gerou dentro de você, como aquela obra te tocou, como ela ecoou na sua cabeça, sabe? No seu coração. Não de mais objetos, de espaços maiores para guardar mais quadrinhos e blá blá blá. Não é disso que a gente precisa. Faz tempo que eu tô para gravar esse vídeo, hein? Faz tempo que eu tô querendo trazer essa discussão, essa provocação aí para a roda de conversa. E espero que o tempo que você passou aqui tenha sido válido, que tenha trazido reflexões positivas para você. E claro, não esquece de comentar aí como que você vê, qual é a sua visão a respeito de tudo isso que eu falei, o que você pensa sobre colecionismo e por aí vai, beleza? Te vejo no pódio.